Bem, eu vou falar sobre a ansiedade como expressão de incredulidade. A ansiedade é uma realidade que afeta grande parte da humanidade. No entanto, à luz da Escritura, a ansiedade excessiva pode ser vista não apenas como uma questão emocional ou psicológica, mas também como um reflexo da incredulidade no coração humano. Jesus e os apóstolos e também os profetas frequentemente exortaram os fiéis a confiarem plenamente em Deus e a não se deixarem dominar pelas preocupações da vida. Jesus, em seu ministério terreno, tratou diretamente da questão da ansiedade, especialmente no Sermão da Montanha. Em Mateus 6, versículo 30, ele afirma: se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Aqui, Cristo estabelece uma ligação clara entre a ansiedade e a falta de fé, mostrando que a preocupação excessiva é resultado da incredulidade na providência divina. Jesus ensina que a ansiedade surge quando o coração humano não confia plenamente em Deus, buscando segurança em bens materiais ou no próprio esforço. Ele nos chama a priorizar o reino de Deus e confiar todas as demais necessidades, pois elas serão cumpridas no Senhor. É duro dizer, mas a ansiedade excessiva é um sinal de que a pessoa ainda não aprendeu a descansar na suficiência de Deus. O apóstolo Paulo reforça essa ideia em Filipenses 4, versículos 6 e 7, exortando os crentes a não se inquietarem com nada, mas apresentarem suas necessidades a Deus por meio da oração, súplica e ações de graças. A promessa resultante é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardando os corações e as mentes em Cristo Jesus. Isso indica que a verdadeira paz não vem da ausência de dificuldades, mas da confiança na soberania divina. O apóstolo Pedro também adverte os crentes a lançarem suas ansiedades sobre Deus, pois ele cuida de nós. 1 Pedro 5,7 diz isso. Essa instrução está diretamente conectada ao versículo seguinte, que menciona o diabo como adversário, buscando devorar aqueles que não estão firmes na fé. Assim, a ansiedade pode se tornar uma brecha espiritual, minando a confiança do crente e enfraquecendo sua resistência contra as investidas do inimigo. Diversos personagens bíblicos exemplificam como a ansiedade pode ser fruto da falta de confiança em Deus. O povo de Israel no deserto, por exemplo. Em Êxodo capítulo 16, os israelitas, mesmo após presenciarem milagres como a abertura do Mar Vermelho, temeram a falta de alimento e água, murmurando contra Deus e contra Moisés. Essa atitude demonstrou incredulidade e desconfiança na provisão divina. Vemos também Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Marta está muito ansiosa, preocupada com as coisas, enquanto Maria escolhe ouvir os ensinos de Jesus. Cristo repreende Marta, dizendo que ela está inquieta e perturbada, enquanto Maria escolheu a melhor parte. Isso nos faz entender que a ansiedade pode ser um reflexo de uma vida distraída com o secular em detrimento do espiritual. Pedro, andando sobre as águas, em Mateus capítulo 14, versículos 28 a 31, ele começa a afundar quando desvia os seus olhos de Jesus e foca na força do vento. Então Cristo repreende, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? O medo e a ansiedade surgem quando a confiança em Deus é substituída pela preocupação com as circunstâncias. A Bíblia não nega a realidade das preocupações humanas, mas apresenta a fé como um antídoto para a ansiedade. Algumas práticas fundamentais são importantes nessa hora, como a oração, a entrega a Deus. Ou seja, a ansiedade ela deve ser levada a Deus em oração, conforme nos instrui Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. E isso demonstra a dependência da graça divina. A renovação da mente é outro fator crucial. Romanos 12, 2 nos ensina a substituir pensamentos ansiosos por verdades bíblicas.
e buscar primeiro o reino de Deus. Precisamos servir a Deus com boas obras. Fazer a obra de Deus ocupa a nossa vida e também a nossa mente. E as preocupações com as necessidades terrenas perdem a sua força. Outra coisa importante, precisamos viver um dia de cada vez, conforme Mateus 6,33, porque a palavra do Senhor nos ensina que cada dia traz os seus próprios desafios e nós não devemos nos preocupar com o amanhã. Então é importante lembrar da fidelidade de Deus, meditar nessas passagens que mostram a fidelidade de Deus no passado com o povo de Israel e também com o povo cristão ao longo desses séculos. Então, concluindo sobre essa questão da ansiedade, ela, de uma forma descontrolada, pode nos afastar de Deus e comprometer a nossa preparação com o arrebatamento de Cristo, colocando até mesmo a nossa salvação em risco. Você sabia disso? Se vivermos dominados pela inquietação, corremos o perigo de estarmos negligenciando a nossa vida espiritual e ficando mais atento com as coisas terrenas. E isso contraria a advertência de Jesus, que diz: olhai por vós mesmos. E não aconteça que vossos corações se encarreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21:34. Em vez de sermos dominados pela ansiedade, somos chamados a viver a paz de Cristo, aguardando com perseverança o dia em que Ele virá buscar a sua igreja, quando toda angústia e temor serão dissipados para sempre na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.